Com o Vasco, porque tem demissão após a derrota pro Cruzeiro. Fala, Breno Monsef. Vamos lá, a derrota de ontem custou, né, o emprego do Fábio Carille. Foi o... Não em si, né? Vamos lá, né? Vamos ser sinceros, mas foi o último jogo do Carille no Vasco, demitido logo após o jogo. Jogadores sem aquela garra, aquela raça toda, ele sentado no banco de reservas. E a derrota de 1-0 pro Cruzeiro em Uberlândia. O Cruzeiro levou o jogo pra lá, acabou custando o emprego do Carille. Vamos ouvir o Pedrinho falando sobre esse momento, depois a gente fala mais sobre a demissão de Fábio Carille. Primeiro eu quero falar que toda a responsabilidade é minha, do trabalho que está sendo feito dentro do Vasco. Comunico que aconteceu agora o desligamento do Carille e para deixar muito claro que quando a gente faz uma demissão parece que a gente está transferindo a responsabilidade toda para o treinador. E essa responsabilidade é minha, foi que eu comecei com o Carille, que muitas coisas que eu sempre falei e preguei na televisão, que eu continuo com essas convicções, mas o momento de aplicá-las às vezes não é o momento que a gente imagina. Sempre acreditei muito na questão do jogo. Aqui dentro a gente percebe que as coisas são diferentes e que tem questões anímicas que também precisam ser consideradas. Então tá aí o Fábio Carille, que deixa o Vasco com 21 jogos, 9 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. 11º colocado nesse Brasileirão. Classificado, um empate também teve, né, no Campeonato Brasileiro. 2 vitórias, um empate, 3 derrotas, né, 7 pontos ganhos. Classificado para a terceira fase da Copa do Brasil, quinta-feira pega o Operário, e segundo colocado no Grupo G da Sul-Americana. E agora, enxurrada de nomes, né? O que a gente tem de concreto por enquanto? Nada. O Vasco não está negociando com ninguém por enquanto, né? O Felipe vai comandar os treinos e o time na quinta-feira contra o Operário, isso a princípio. Felipe Loureiro aí, Felipe Maestro, técnico do Vasco para quinta-feira na Copa do Brasil. O Vasco mais uma vez vai mudar de técnico. Curioso que ontem, 27 de abril, tinha sido um ano exato da saída do Ramon Dias. Aquela confusão depois da goleada sofrida pelo Criciúma em São Januário, né? E ontem não tinha sido o técnico seguinte, né? Lembrando que passou o Rafael Paiva 2 vezes, o Álvaro Pacheco e também o Felipe Maestro, isso no ano passado, comandando o Vasco. Vasco, então, agora sem técnico, o Felipe comandando, a gente trazendo tudo aqui na Transamérica. Zé V. Pois é, cara, valeu, Breno Monsef. O Breno até previa que essa situação era realmente indício de fim de trabalho. Nenhuma surpresa, né, Gabriel? Zero surpresa. Só bastava acontecer o resultado que viria justificar essa demissão. Talvez o Carille tenha dado um motivo ali no jogo contra o Ceará, por exemplo, mas aí, semana de clássico, pouco tempo para organizar a equipe e pensaram, vamos dar mais uma chance. Aí o Vasco fez um jogo razoável contra o Flamengo, no primeiro tempo até bom. Aí, então a gente segura apesar do empate, mas a gente sabia que essa demissão viria. E eu tenho falado o seguinte, Azevedo, quando você contrata sem convicção, você vai sempre ter o seu treinador balançando. Porque assim, o Carille, ele não teve nenhuma sequência absurdamente ruim, assim como ele não teve nenhuma sequência absurdamente boa. O desempenho realmente, eu concordo que não é legal na maior parte do tempo. Mas como aqui no futebol brasileiro quase sempre se olha pro resultado, o Carille, ele tava ali, perdia uma, tá balançando, ganhava uma, obtinha fôlego pra tentar seguir no cargo. E em algum momento decidiu que era pra mandar embora, acho que não surpreende ninguém. Pra mim, essa demissão acontece quando ele assina o contrato lá em 19 de dezembro. Quando o Vasco anuncia o Carille, todo mundo já sabia que a chance de demissão era enorme. A chance dele escapar seria ele fazendo um trabalho assim muito acima do normal. Sei lá, o Vasco campeão carioca eliminando o Flamengo, o Vasco largando o brasileiro com 4, 5 vitórias consecutivas. Era a chance dele se manter. Qualquer coisa em termos de oscilação colocaria ele na alça de mira. E me parece que aconteceu, o que a gente já previa. Sendo que agora tem uma diferença. O preferido do Pedrinho tá livre no mercado, que é o Fernando Diniz. O Pedrinho não esconde a admiração que tem pelo Fernando Diniz. Pois é, deixa eu te perguntar. Eu tenho minha opinião a respeito do Fernando Diniz e eu sei que vários torcedores discordam. Eu acho o Fernando Diniz um excelente treinador, acho mesmo. Só que, você acha que aquele modelo de trabalho do Diniz, com esse time do Vasco, especialmente com essa defesa do Vasco, o que você pensa a respeito disso? Eu tenho minhas preocupações porque a gente conhece o modelo do Diniz, um modelo que coloca a defesa em risco. E ele não vai abrir mão do modelo dele. Pelo menos ele não se mostrou um cara flexível a esse ponto na carreira. Ele parece que vai chegar. Ele chegando, tá, gente? Se realmente ele
chegar a um acerto. É porque assim, você olha pra entrevista do Pedrinho, é claramente um... Não, eu quero alguém que propõe o jogo, que tem... Ele quer o Diniz. Como ele já havia apresentado esse desejo anteriormente. É um modelo que me causa, assim, uma preocupação. Se faltou convicção pra contratar o Carille, provavelmente vai sobrar convicção pra contratar o Diniz. Nem é o melhor momento. O Diniz vem de várias demissões. Foi demitido da seleção do Fluminense e do Cruzeiro no intervalo de menos de um ano. Eu nem acho esse momento tão bom assim pra cabeça do Diniz. Mas o Pedrinho provavelmente gosta muito do trabalho. E tendo convicção, tu sustenta o cara no cargo. Quando tu contrata com convicção, não vai ser uma sequência de 2, 3 derrotas que vai te fazer demitir o treinador. E talvez, desde que o Pedrinho assumiu a presidência, vai ser o primeiro treinador que o Pedrinho vai dizer assim, não, nesse eu aposto. E é referência como técnico pro Felipe. O Felipe já deu várias entrevistas, Felipe Maestro, que é o diretor de futebol, né, da Vasco SAF, e ele tem o Diniz como referência. Já falou isso em vários momentos, em várias entrevistas. Então o Fernando Diniz aparece como um candidato a assumir o Vasco. Agora à tarde, rolando uma reunião que pode definir de fato o nome do Diniz para que seja feita uma investida por parte do Vasco para buscar esse novo treinador. Diniz tem 51 anos, obviamente o pessoal lembra da campanha de 2023 pelo Fluminense, com o título da Libertadores, e também quando ele assumiu de forma interina a seleção brasileira. No ano passado ele foi demitido do Fluminense, assumiu o Cruzeiro, teve 4 vitórias em 18 jogos, foi demitido depois de 3 jogos no início desse ano. No Vasco ele já trabalhou, em 2021, na Série B. Foram 12 jogos pelo Vasco em 2021 e 4 vitórias. Ele assumiu no meio daquela competição, acabou não ficando até a reta final. O Vasco que naquele ano nem conseguiu subir, em 2021, só foi subir em 22. Vamos aguardar, né? Um nome que agrada ao Pedrinho e ao Felipe, o nome do Fernando Diniz. Então é alguém pra gente ficar de olho sim nos próximos dias. A princípio, o técnico de quinta-feira do jogo contra o Operário é o Felipe. Inclusive hoje já comandou a primeira atividade, hoje foi só o regenerativo, mas na volta ao Rio de Janeiro. Agora à tarde o treino acontecendo no CT Moacir Barbosa. Amanhã treino com viagem para Curitiba. E aí na quarta-feira, depois do treino, o Vasco vai para Ponta Grossa, onde na quinta-feira pega o Operário pela Copa do Brasil. Então vai ter até uma certa blindagem dos jogadores na programação dessa semana, indo primeiro para Curitiba, amanhã depois do treino, e aí na quarta-feira indo para Ponta Grossa, dormindo lá, e na quinta enfrentando o Operário pela Copa do Brasil. Era o Pedrinho, era auxiliar do Tigres, né? Isso, e o treinador era o Felipe. Depois o Felipe foi pro Bangu, pro Volta Redonda. O Felipe não emplacou a carreira de treinador, a verdade é essa, né? Agora no Vasco ele tá muito mais pela identificação do que pelo currículo. Acho que pra um temporário ele tem ideias de jogo que podem ajudar sim, mas o Vasco vai precisar contratar um técnico. Cara, eu não sei, falaram aqui, Maestro, não, Maestro é o Júnior. Não, o Felipe sempre foi conhecido também como Felipe Maestro. O Felipe Flamengo. Maestro, ele não ganhou No Flamengo ele ganhou esse apelido. o nome de Maestro no Flamengo, eu acho que sim. Foi, pô. Ele virou 10. E sabe quem tava lá como diretor de futebol? Júnior Maestro. Isso. Gente, existem Então é a família Maestro. apelidos compartilhados, cara, não tem problema. Tem o Isso. Juninho Pernambucano, o Juninho Paulista. Os dois são Juninhos do mesmo É jeito. o primeiro, são Juninhos, mas o outro apelido... Juninho que é o apelido compartilhado.